Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Imigrei. E agora, o que fazer, né? Eu sou a Kemily, sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre o processo de imigração, como é que foi, as passagens, os primeiros documentos que tiramos logo que chegamos aqui, né? Tudo aí no passo a passo. Bom, a gente comprou as nossas passagens 6 meses antes da gente vir. Eu comprei com a Suzy, da Portugal com Sucesso. Super indico ela, né? Se alguém quiser algum dia comprar passagem para vir para Portugal, eu indico ela. Foi um preço muito bom mesmo. O total das nossas passagens, o total de tudo, né? Para vir de Cuiabá até aqui, ficou em torno de R$ 9.000, né? Nós quatro, tá? Mas lembrando que eu ganhei uma passagem de São Paulo para Lisboa. Então, na verdade, de São Paulo para Lisboa foram 3 passagens. Eu comprei a passagem com volta cancelada, não é o indicado, né? Existem muitas agências que fazem esse tipo de trabalho, mas não te dão o suporte na hora que você precisa, né? E eu senti muita confiança na Suzy e comprei com ela dessa forma, que era a forma mais barata pra gente estar vindo. E deu tudo certo, ela dá todo o suporte desde o início até o final da viagem, sempre ali conversando comigo, me acompanhando, né, a equipe dela, e deu tudo certo. A gente veio com carta convite e agora eu vou explicar. Viemos como turistas, então para a gente vir como turista para Portugal, a gente tem que preencher alguns requisitos para passar na imigração. Quais são eles? Passagem de ida e volta, comprovante de hospedagem, seguro viagem, né, também precisa ter. Eu acho que é só comprovante de hospedagem, passagem de ida e volta e seguro viagem. Agora não pede mais vacina, nada. Então, ela dá o seguro viagem, né, pra gente. E tava eu com seguro viagem, com a passagem de ida e volta, né, e eu vim com carta convite. O comprovante de hospedagem pode ser carta convite de uma pessoa que já seja residente legal em Portugal ou português, ou comprovante de hospedagem em hotel, hostel, enfim. E a gente veio com carta convite que um amigo nosso, que é do Brasil, fez pra gente, ele já mora há algum tempo aqui em Portugal. E então, quando chegamos, né, saímos de Cuiabá 2 horas da tarde, chegamos em São Paulo 5 horas da tarde, ficamos em São Paulo das 5 da tarde até meia-noite e 40, que a gente pegou o outro voo de meia-noite e 40, que chegamos aqui em Portugal no outro dia, 2h30 da tarde. Ficamos mais ou menos 1 hora na fila de imigração. Quando chegou a nossa vez, foi eu que respondi, né? A gente já tinha combinado que eu que ia responder o agente. A gente estava bem tranquilo. Antes da gente, 2 pessoas foram para a salinha, então isso dá um pouco de nervoso, mas enfim. Chegou a nossa vez e o agente nos deu boa tarde, perguntou se íamos ficar mesmo em Portugal, eu disse que sim. E aí ele perguntou se eu tinha quantos dias eu iria ficar. Aí eu falei que era em torno de uns 15 dias, e ele perguntou aonde a gente ia ficar, e eu falei que a gente ia ficar na casa de um amigo nosso aqui. E aí ele perguntou se eu tinha o termo de responsabilidade, que é a carta convite. Eu disse que sim, dei a ele o termo de responsabilidade, e aí ele só checou lá, eu acho que o número da residência dele, né? E ele me perguntou assim, há quanto tempo teu amigo mora aqui? Aí eu disse 4 anos, mas já vai fazer 5. Aí ele respondeu, ok, e boa viagem. E foi basicamente isso. E saímos de lá correndo. Nosso amigo estava nos esperando no aeroporto, esse que nos deu a carta convite.
E ele levou a gente até a casa de um outro amigo nosso, que a gente ficou 10 dias, que mora em Lisboa. Ainda estando em Lisboa, esse amigo nosso que nos deu a carta convite, ele mora em Pinhal Novo, que fica na margem sul, próximo ali de Montijo. E quando a gente chegou na terça, quando foi na quinta-feira, a gente foi até a casa dele pra a gente poder fazer o NIF. E aí a esposa dele falou, vamos em Setúbal, né? Porque esses dias fui lá e tava saindo na hora, enfim, fomos lá fazer o NIF, chegamos lá, não estava fazendo o NIF na hora, só agendando. E aí, como já era quinta-feira à tarde, a mulher agendou para terça-feira da outra semana de manhã, porque na segunda era feriado. Aí na terça-feira de manhã a gente foi e fez o NIF. E o NIF, gente, é como se fosse o CPF aí do Brasil. Então, aqui você precisa do NIF para tudo, né? Assim como a gente precisa do CPF aí no Brasil. Aí, depois de tirar do NIF de todo mundo, meu, do lado e das crianças, a gente deu entrada, preencheu um papel lá em Setúbal mesmo, na Segurança Social, para fazer o NIS. O NIS aqui é o mesmo número do nosso PIS daí, sabe? É como se fosse o INSS. A Segurança Social aqui é como se fosse o INSS do Brasil. Então, a gente também precisa desse número para contrato de trabalho, para pagar lá, né? O seu fundo de garantia, enfim. Aí, a gente fez e eles falaram que ligava pra gente para agendar. E isso se foi passando, isso era numa terça, aí quarta não me ligaram, quinta não me ligaram, aí a minha cunhada, que já mora aqui, disse que aqui não, onde ela morava, em Penafiel, próximo de onde ela mora, né, estavam fazendo na hora, era super rápido. Ela me passou o contato, eu liguei na quinta-feira, liguei na sexta, e eles agendaram para segunda-feira já, para mim poder fazer o NIS, né. E na sexta-feira mesmo a gente foi abrir conta no banco, né? A gente abriu conta aqui no Banco Santander. Tem muitos bancos que não estão abrindo mais conta para recém-chegado, né? Para imigrante. Então, assim, a gente estava bem apreensivo quanto a isso, com medo, né, de não conseguir abrir conta no banco. E aqui você tem que ter uma conta daqui. E aí a gente foi no Santander, que o amigo nosso disse que o Santander estava abrindo até poucos dias atrás. Chegamos lá, a gente foi super bem atendido pela gente e deu tudo certo, abrimos a conta no Banco Santander e pronto. Aí, quando foi no sábado, a gente veio aqui para essa região de Paredes, aqui no norte, no Porto, para casa do meu cunhado, porque na segunda-feira iríamos fazer o NIS e, né, começamos a buscar casas por aqui também. Esse tempo que a gente ficou em Lisboa, a gente também pesquisou, fomos ver até uma casa, não deu certo, fomos em algumas cidades conhecer, enfim, não encontramos nada, o arrendamento está super difícil, né? E tudo bem, esse é outro vídeo. Então, vamos dizer que em 10 dias, 15 dias, a gente já tínhamos o NIF, o NIS e a conta no banco, né? Em 10 dias. E aí, a gente procurando casa, a gente não encontrava. Meu esposo falou, então eu vou arrumar um emprego. Como já estávamos aqui na casa do meu cunhado hospedado, ele foi atrás de emprego, né? E isso também é um assunto para outro vídeo. Mas basicamente isso, né, gente? E foi assim, gente, que aconteceu aí o passo a passo da nossa viagem, né? Foi bem cansativa a viagem, não vou mentir para vocês. Muito cansativo, com duas crianças, foram praticamente 24 horas de viagem, né? Mas assim, o voo foi tranquilo, a gente gostou do serviço de bordo, tudo. A gente viajou pela Azul, de Cuiabá para São Paulo, e pela TAP, de São Paulo para Lisboa, tá? Então é isso. Nesse meio termo desses 10 dias que a gente estávamos em Lisboa, mexendo com essa questão de documentação, tudo, lembrando vocês, a gente não pagou ninguém para fazer nada pra gente, tá? Muitas pessoas chegam aqui e elas pagam porque não conhecem ninguém, então elas têm que pagar alguém para ter o seu representante fiscal, porque para você tirar o NIF,
você precisa do seu passaporte e de um representante fiscal que já reside aqui em Portugal. Então, muitas pessoas pagam porque precisa, né? E a gente não precisou pagar porque a gente tinha esse conhecido nosso que nos ajudou com isso. Então, o NIF é basicamente isso, você precisa do passaporte e o representante fiscal. Para o NIS, que é o número da Segurança Social, você precisa do NIF, do seu passaporte, do comprovante de residência e aqui fala atestado de morada. E você mesmo sozinho vai lá e faz. Você já não precisa de alguém que mora aqui para fazer para você, tá? Porque você já tem o seu NIF. E a conta no banco a gente precisou também só do passaporte e do nosso NIF e de um comprovante de endereço. Nada mais que isso, tá? Foi bem tranquilo, graças a Deus. Mas tem pessoas que às vezes fecha o pacote, né, e paga a pessoa para estar fazendo tudo para ela. Existe também essa possibilidade aqui, tá bom? Para quem quiser vir, existe essa possibilidade. Nesse meio termo que a gente estava em Lisboa, mexendo com as documentações, a gente teve que comprar um carro, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Sobre como foi a compra do carro, o Ada vai explicar tudinho pra vocês, foi super tranquilo, sem muita burocracia, graças a Deus, e o valor, ó, top. Então vocês fiquem atentos aí ao próximo vídeo, que a gente vai falar aí um pouquinho sobre a compra do nosso primeiro carro aqui, né, que a gente comprou assim que a gente chegou. A gente não tinha intenção de comprar o carro, mas como estava muito difícil encontrar arrendamento e a gente tinha que ficar transitando, principalmente, tivemos que vir de Lisboa para Porto. E lá em Lisboa, o transporte público é muito bom, porém os meninos pagavam. Então saía muito caro pra gente ficar andando, transitando lá via transporte. A gente andou de comboio, a gente andou de metro, só não andamos de ônibus ainda, mas ficava muito caro pra gente, então a gente optou, porque de qualquer forma teríamos que ter um carro, porque aqui, gente, não dá pra morar, principalmente quem mora no interior, não dá pra morar e não ter um carro, né? Eu ainda não sei dirigir, mas quando eu tiver meu documento aqui, eu vou ter que tirar minha carta. Vou ser obrigada, porque tem que ter carro. Então, isso é um assunto para um próximo vídeo. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. Eu espero que tenha ficado esclarecido aí, né, que foi um passo a passo rápido, não tivemos gastos, graças a Deus. Demorou um pouquinho mais por conta disso. Tem pessoas que conseguem fazer tudo isso em 2 dias, 3 dias, mas eles pagam e não é muito barato, tá, gente? Então, a gente optou, né, por fazer dessa forma. A gente já tinha pessoas para nos ajudar, graças a Deus, e deu tudo certo. Então, em 10 dias, tínhamos tudo pronto, né, os nossos principais documentos, e viemos para cá, para onde estamos agora. E é isso, gente. Não deixe de deixar o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, né, e se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos.